Então vamos falar aqui um pouco de quais são os efeitos que acontecem quando eu realmente estou em conformidade com o meu íntimo, com a minha verdade, com a minha essência, e não em conformidade com os estereótipos, com a moral externa, com as ideologias, com as crenças, com a religiosidade, com infinitas coisas, que são questões sociais, são questões culturais, que devemos conviver com elas, devemos conhecê-las, saber nos diferenciar e saber usá-las. O que acontece quando nós trilharmos o caminho da nossa essência sem contrariá-la? Primeira coisa que vai acontecer, na verdade, gente, é a saúde orgânica. A saúde orgânica é o primeiro critério, o primeiro resultado que atesta se eu estou ou não estou em conformidade com a minha essência. Saúde orgânica no sentido de ter ausência da dor, ausência de sintomas, ausência de desconforto, mas sobretudo uma transparência cada vez maior que qualifique a saúde humana. Porque a saúde humana não é só ter ausência de doença, não é ter ausência de desconforto. A saúde humana é muito mais do que isso. Portanto, seguindo com todos os critérios, a exigência, as indicações do meu íntimo verdadeiro, eu consigo como primeiro resultado a saúde orgânica integral. Porque a doença não faz parte da natureza humana. A doença, ela existe no lugar de um bem que você não produziu. A doença existe no lugar de uma falta da qual você tem carência, certo? Portanto, se você souber te autoconduzir com extrema coerência, com conhecimento, você pode ter a saúde orgânica e mais do que isso. Sabe o que você vai ter? Eu sou um pouco testemunha disso. Longevidade com qualidade. Longevidade, gente, de ir aos 70, 80, 90, 100, 110, se for o caso, com qualidade, é uma questão de você não trair a tua essência em todas as suas vontades, os seus desejos, as suas intenções, as suas aspirações, que são naturais e são inapagáveis. É saber realmente conduzir-se em conformidade, em resposta exata àquilo que o meu íntimo exige. Por quê, gente? A minha essência já traz como princípio ativo todas as exigências, todas as vontades, todos os desejos, todas as intenções que o meu eu consciente deve conectar-se e captar para poder praticá-la no mundo social, no mundo empresarial, no mundo profissional, no mundo relacional, certo? Então, quem é que dita as regras na nossa vida? Não é o mundo externo, como eu disse na primeira aula, não são os estereótipos morais, não são as leis sociais que devem ser conhecidas e respeitadas, não são as nossas crenças, não são as nossas convicções absolutas. Quem dita as regras, quem dá a direção do jogo é o nosso íntimo verdadeiro, é a nossa essência. E é isso que hoje é conhecidíssimo e que ele está à disposição para você conhecer, aprender e praticar. Então você pode ter o método, o conhecimento para conhecer a tua essência. Eu conheço a minha, certo? Então o primeiro resultado, na verdade, é uma saúde orgânica integral. O segundo resultado que nós podemos ter é o equilíbrio mental, emocional e comportamental, certo? Por quê? Porque na medida em que eu sou coerente com as minhas exigências, com as minhas vontades legítimas e não estereotipadas, na medida que eu sei fazer as escolhas adequadas segundo o meu desejo íntimo, a minha mente se harmoniza, a minha mente é amena, ela é tranquila, as minhas emoções são serenas, são harmônicas. Por quê? Porque existe, na verdade, os metabolismos, os nutrientes que realmente satisfazem, plenificam, dão paz. Então, desde o ato alimentar, ao ato de relacionar-se, ao ato de passear, de trabalhar, de empresariar, de amar, de tudo,
existe uma exigência interna que solicita de um certo modo, numa certa proporção, e certos objetos. E, portanto, se eu pratico, se eu busco, se eu metabolizo, se eu incorporo aquilo que é a minha identidade aprova, tenho harmonia mental, tenho harmonia emocional e tenho a serenidade comportamental. Então, o segundo resultado que eu posso ter é uma vida pacífica, certo? Nesse sentido que eu falei agora. O terceiro resultado que é importantíssimo a gente colocar aqui. Nós temos um problema gravíssimo na comunidade humana, que eu falei nas aulas anteriores, certo? Nas duas aulas anteriores. Mas entre eles se perdeu o mundo da intuição. A intuição, gente, é uma faculdade natural. Sobretudo os seres humanos superiores, de grande potencial, que ela é ativa para te dar a passagem vencedora em qualquer circunstância que você precise. A intuição não é o que está sendo dito por aí afora. Um dia eu falarei mais sobre esse campo, para quem quiser me ouvir, certo? A intuição é uma faculdade que você, estando num contexto complexo de inúmeras variáveis, de negócios, de mercado, de relações, você vai ter a informação certíssima que você deve fazer ou não deve fazer, certo? A intuição, a criatividade, que nós perdemos em grandíssima parte, certo? E a percepção pura, que eu já assinei em outro momento nessas aulas, ela é, na verdade, de casa, normal, quando estiver em conformidade com as exigências da minha essência. O que acontece? Como é que funciona a essência no modo prático? Eu tenho esse núcleo interno, esse núcleo de inteligência pura, de intelecto, intus legere, lê a realidade, certo? O meu íntimo lê a realidade, eu tenho a informação consciente e eu a pratico. O meu íntimo lê uma outra realidade, eu tenho a informação exata e eu a pratico. Neste processo de intuição pura e de prática, eu vou harmonizando as minhas faculdades, que eu falei, mental, emocional e comportamental, a um nível perfeito. Isso não é mágica, isso não é crença, isso não é mística, isso é prática cotidiana de operar uma vida bem administrada. Então, o segundo efeito é esse aqui. O terceiro efeito, eu recupero a intuição, eu recupero a criatividade e recupero a percepção pura. Gente, a criatividade, que é uma faculdade altamente danificada, ela é natural se eu seguir a minha essência, porque a essência em si tem gostos que não são repetitivos, são sempre inovadores, são sempre diferenciados. Então, o meu íntimo me motiva a uma novidade, me convoca a uma nova situação, me instiga a um novo dado. O meu íntimo não me impõe repetições. Quem impõe repetições é o parasita da mente que eu falei na outra aula. Quem impõe repetições é as interferências negativas, tanto que vem de dentro como vem de fora. Mas na naturalidade não tem repetições. Então nós aqui resgatamos a intuição aos poucos, nós resgatamos a criatividade aos poucos e nós resgatamos a competência de perceber o real como ele é. E não percebê-lo distorcido como os meus estereótipos me impõem. Então, esse é o terceiro dado que se consegue quando se recupera essa faculdade, essa essência pura. O terceiro elemento, que é o mais cobiçado por a maioria das pessoas. Talvez as três coisas mais cobiçadas do ser humano sejam essa: a saúde perfeita, a vida amorosa em alta escala e a riqueza em alta escala, certo? Tem muitas outras, mas essas são muito prioritárias, ok? Quando eu sigo o projeto da minha vida, que é o projeto da minha essência, a essência é um projeto. Não é um projeto propriamente de ser empresário ou de ser um engenheiro, de ser um arquiteto. É um projeto de uma vida que deve andar em ordem. Mas dentro desse projeto, que é a minha essência, ela tem um vetor que se chama vocação. Vocação de ser o grande engenheiro, o grande empresário, o grande líder, o grande médico, o grande estadista.
Então, quando eu começo a seguir a minha essência, no sentido prático, digamos, se eu sou um empresário, começo a ter resultados totalmente diferenciados. O grande jogo da economia, o grande jogo da riqueza, o grande jogo da conspiração positiva, ele acontece quando eu estou na batida certa da minha essência. E tem critérios para serem observados. O que eu sinto? O que eu intenciono? O que eu desejo? O que eu quero? Quando eu começo a ter, na verdade, essa aproximação com o meu íntimo, de sentir o compasso motivacional da minha essência, e eu pratico no mundo empresarial. No mundo profissional eu começo a ganhar resultados altissimamente diferenciados e coisas que eu nunca imaginei. Então se dá o sucesso, se dá a sorte, se dá o crescimento, se dá a riqueza. Gente, isso aqui não é otimismo vazio. Isso aqui é a realidade crua dos fatos. Os fatos funcionam assim. Portanto, no mundo empresarial, a primeira coisa que o empresário tem na sua intuição é se o projeto é certo ou errado. E quem dá essa distinção é o meu íntimo essencial. A segunda realidade do empresário, estando conectado com o íntimo dele, ele não erra as coisas. Ele acerta todas as tacadas porque ele está sendo pautado por um critério interno que ele é infalível. Então, tu começa a ter um resultado econômico. Tu começa a ter todas as coisas que conspiram a favor. Então, tantos cursos ótimos que nós temos no mercado, tantos cursos técnicos que nós temos, tantas ferramentas, são importantíssimos. Agora, se você não colocar essa carta magna de você ter um íntimo junto com o teu eu consciente, um íntimo realmente consciente, a essência nas tuas mãos, essas ferramentas podem dar pouquíssimo resultado ou nada de resultado, certo? Então o que nós temos que fazer aqui? Conhecer todas as técnicas, conhecer a logística estratégica de mercado, de profissão, de relações, conhecer tudo. E junto com isso eu acresço aquilo que muita gente fala, acrescente a intuição. Eu te digo diferente, acrescente o teu íntimo verdadeiro em ação, que tu será um grande vencedor, certo? Não tenha a menor dúvida. Então, o quarto resultado que nós vamos conseguir aqui, quando nós tomarmos esse caminho de conhecer e praticar a minha essência, é a riqueza construída continuamente. Note, nós somos um projeto vencedor. Assim como a árvore é um projeto vencedor. Se não tiver interpostos, se não tiver interferência negativa, se tiver todos os dados certos, a árvore faz seu ciclo de 40, 50, 100 anos esplêndido. Certo? Se nós tivermos a mesma coerência, nós vamos ser um projeto cada vez mais vencedor, gradativo. Não há um salto extraordinário, mas há uma graduação de aperfeiçoamento. E aí tu veja o quinto elemento que eu vou colocar aqui para você. Como resultado. Nós, na verdade, vivemos nossa existência como seres humanos, onde nós não sabemos nem para onde nós estamos indo. A maioria dos seres humanos não sabem o futuro, os fins, a meta, a chegada, o horizonte que eu devo chegar, certo? Não sabem. Quando você começa a te conectar ao teu mundo interno e resolver toda essa problemática que eu falei nas outras aulas, que você começar a limpar o campo e tu vive a tua essência, tu vive uma circularidade existencial no prazer, na alegria, na satisfação, na felicidade, e é um ser humano feliz e pacífico, tu começa a entender a lógica de onde você deve chegar e onde você pode chegar, certo? Então aqui se trata de começar a entender o que é a existência humana, para onde eu estou indo, como eu devo ir e onde eu posso chegar. Gente, um problema muito grave, muito grave. A maioria vive um medo incrível da morte, consciente ou inconsciente. Não sabe como lidar com isso, certo? Nós vamos morrer. Ok? A passagem existe.
Agora, este critério, este conhecimento, esta vivência, este estilo de viver a vida, vai te dando a consciência, a percepção, a clareza de como é a vida, que sentido ela tem, como é a realização, como é a felicidade e como eu vou ter o desfecho.